Capítulo 18. Geografia, Cinema e Cineclubismo. Um diálogo possível no espaço escolar. Por Bruno de Lima Alves. Introdução. O presente texto é uma proposta de construção em diálogos entre a geografia, o cinema e o cineclubismo. Em razão disto, gostaria de iniciá-lo, convidando os leitores a refletirem sobre suas práticas de ensino-aprendizagem em sala de aula quando se valem da utilização de obras fílmicas. O artefato cultural audiovisual no espaço escolar pode ser de grande valia para ampliar a reflexão sobre temas trabalhados e presentes no currículo. Vale dizer que, a fim de elucidar determinados fenômenos que ocorrem no espaço geográfico, o ensino de geografia já se utiliza de uma série de elementos visuais. O uso, por exemplo, de fotografias, gráficos e mapas já permite uma visualização importante de determinados fenômenos no espaço. Sendo assim, aqui a proposta é trazer a dimensão da imagem em movimento produzida pelo cinema e, por conseguinte, refletir sobre as suas potencialidades de compreensão na produção e na organização do espaço geográfico. É preciso considerar, pois, que a relação espaço-tempo presente nas obras cinematográficas torna possível uma leitura geográfica por meio do cinema. Isso porque as contribuições dos conceitos que estruturam a ciência geográfica em diálogo com a linguagem cinematográfica nos permite uma possibilidade de oferecer aos leitores percursos de novas possibilidades de leitura dos espaços geográficos. Ademais, gostaria de registrar que há ainda escolas desprovidas de infraestrutura básica para a exibição de filmes ou outras atividades curriculares. Dizemos isso uma vez que a estrutura do espaço escolar no território brasileiro é atravessada por desigualdades socioeconômicas. Além disso, não podemos afirmar de maneira totalitária em todos os estabelecimentos de ensino formal haja tal estrutura para a referida prática. E após essa breve exposição a respeito daquilo que ocorre em grande parte das unidades escolares no país, podemos realizar as seguintes perguntas aos leitores. Já exibiram algum filme em sala de aula sem relação com a proposta de ensino-aprendizagem? Como foi essa experiência? Diante disso, a reflexão que gostaria de fazer juntamente com vocês, caros leitores, é de que o cinema precisa ser compreendido como uma linguagem discursiva. Ao lado desse aspecto, pode ser um artefato cultural e não apenas de ilustração do que foi trabalhado em sala de aula, considerando que cada fragmento exibido no filme é fruto da composição, bem como da reflexão de determinadas visões de mundo. E como geógrafo que sou, não posso me esquecer de referenciar geograficamente de qual ponto no tempo e espaço está sendo produzido tal discurso. Cumpre destacar que a estratégia pedagógica ancorada na linguagem fílmica, sem o devido planejamento, reforça discursos exatamente excludentes, como também violentos. Somado a isso, cabe lembrar que a ausência de uma curadoria prévia dos filmes, sem o devido diálogo com o conteúdo trabalhado durante as aulas, acaba sendo lida pelo corpo discente como preenchimento de tempo ocioso na escola. Portanto, é necessário compreendermos que a prática de ver filmes em salas de cinema se apresenta como uma prática extremamente restritiva para a considerável parte da população. Como impeditivos estão a questão econômica e a localização desses espaços, aspectos que contribuem para o crítico cenário de impossibilidade de muitos discentes terem a experiência do assistir a filmes na grande tela. Cumpre ainda dizer que o nosso diálogo aqui não é realizar um aprofundamento dessa desigualdade sobre o acesso ao cinema, mas sim nos debruçarmos sobre possíveis diálogos entre a geografia, o cinema e o cineclubismo. E quais são as razões do diálogo entre esses três elementos? Buscarei a fim de proceder à construção de uma resposta. Evidenciar que a junção do arcabouço teórico-metodológico da ciência geográfica com a linguagem cinematográfica é capaz de permitir outras leituras do espaço-tempo. Aqui, desse modo, a proposta é produzir um diálogo profícuo, que permita ao leitor realizar a prática do cineclubismo dentro do espaço escolar. Tal procedimento cabe pontuar valendo-se da articulação entre conteúdos e disciplinas presentes no currículo escolar. Geografia, cinema e cineclubismo. No Brasil, o primeiro cineclube, o Chaplin Club, em junho de 1928 da cidade do Rio de Janeiro, seus fundadores eram de uma parcela da classe média da cidade, tendo a prática de assistir a filmes e a posteriori debatê-los uma exclusividade de homens brancos dessa classe socioeconômica carioca. Já nas décadas de 60 e 70, a prática cineclubista sofreu uma forte influência de parte dos partidos de esquerda.
A turbulência política e o cinema político vindo do exterior tornaram os cineclubes nesse período espaço de discussão, reflexão e até de articulação política. Logo, o cineclube constituía-se com uma territorialidade móvel e uma importante dimensão política, diferente do cinema comercial. E ao inserir outros locos de enunciação na produção cinematográfica, o cineclube produz um campo de tensão sobre as disputas de interpretação e de representação acerca do real. Em tempos mais recentes, cumpre referenciar o Cineclube Atlântico Negro, CAN, um dos principais cineclubes cariocas em atividade. Fundado por Clementino Júnior em 2008, está na ativa, produzindo filmes e formando novos cineastas na cidade. Antes de mais nada, cumpre ressaltar que a escolha por esse cineclube se deve ao seu papel político-pedagógico na luta antirracista por meio do audiovisual. O CAN, com suas práticas audiovisuais, está para além de um simples local de exibição e debate de filmes com a centralidade das histórias e do protagonismo negro nas telas. Haja vista que as ações realizadas pelo cineclube produzem outras narrativas que auxiliam na produção de outras memórias audiovisuais. Ou seja, o cineclube tem produzido outros regimes de visibilidade afrodiaspórica. O conceito surgido a partir de produções que o cineclube tem produzido e auxiliado a produzir com outros cineclubistas, assim como de oficinas realizadas pelo cineclube. Contudo, é importante frisar de que o cineclube não é exclusivamente temático, ou seja, a presença da cultura negra nas produções e exibições do cineclube é fruto da presença africana no mundo e foi incorporado ao cineclube. As imagens abaixo são um pedaço da memória produzida pelo CAN há pelo menos 13 anos desde sua criação em setembro de 2008. Figura 1. Sessão de comemoração de 4 anos do Cineclube Atlântico Negro. O fundo da imagem é preto, com o título em comemoração em tom amarelo, escrito Sessão 4 anos de CAN, com a data e horário 15 de setembro, sábado, às 5 horas, Casarte, em tom amarelo também, e a imagem de uma senhora negra ao fundo, comemorando. Fonte: página do Cineclube Atlântico Negro no Facebook, 2012. Figura 2. Seção Moçame. A imagem, ao fundo, está distorcida, parece que está em algum cômodo desmobiliado, e em destaque uma mulher negra séria com um turbante e um vestido branco. O tema em destaque está escrito: A pioneira do cinema africano ocupa o CAN, Cine Atlântico Negro, trazendo o olhar feminino nas telas. Fonte: página Cineclube Atlântico Negro no Facebook, 2016. Reitero que esse debate não será aprofundando neste texto. No entanto, reforço também que o Cineclube tem construído importantes materiais podendo ser utilizados em sala de aula, uma vez que a diversidade de temas trabalhados permite múltiplos debates acerca da condição espacial, principalmente da população negra. A apresentação do CAN é de suma importância política audiovisual. Isso porque nos permite traçar um estreitamento com a Lei nº 12.006 de 2014. Afinal, a prática cineclubista dentro do espaço escolar torna-se possível mediante a necessidade de adequação dos currículos à linguagem audiovisual em sala durante o ano letivo. Em outras palavras, um espaço em que professores e estudantes sejam capazes de desenvolver reflexões sobre temas presentes no currículo escolar a partir do cinema pode se tornar viável, uma realidade. Contudo, como já salientamos no início do texto, nem todas as escolas possuem tal aporte para essa realização. Portanto, é fundamental que as unidades escolares teçam caminhos para a materialização dessa proposta de ensino-aprendizagem. Por fim, para não encerrar e deixar em aberto o diálogo tecido até o presente momento, apresentarei uma sugestão de 2 encontros com duração de aproximadamente 50 minutos cada um. Ressalta-se que a proposta está em aberto, podendo ser trabalhada relacionando territórios negros e desastres ambientais. Proposta de aula: exibição e debate do filme A Padroeira, 2020. Direção: Clementino Júnior. 13 minutos. Sinopse: os ex-moradores de Paracatu de Baixo, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, Samarco, retornam todo dia 12 de outubro a uma das raras construções que permaneceram no que sobrou da região, a fim de homenagear a padroeira do Brasil, com fé em dias melhores na luta pela reparação. Plano de aula:
Tema: impactos ambientais nos territórios negros. Objetivos: refletir como os modelos regidos pela atividade de mineração ainda atravessam violentamente os corpos e a memória da população negra. Conteúdos: Geografia do capital. Duração: 2 encontros de 50 minutos. Recursos didáticos: mapa, notebook, datashow e internet. Link do filme: https://www.youtube.com/watch sinal de interrogação v sinal de igual O S 6 I 14 Z O 4 PYG. Encontro 1. Metodologia: a princípio, apresentar o filme Padroeira. Em seguida, proceder à realização de um diálogo com os estudantes. Na conversa, será preciso apontar a distribuição dos principais impactos mais recentes no Brasil. Depois, deve-se perguntar aos estudantes qual parcela da população brasileira tem sido mais afetada pela voracidade desse regime predatório desenvolvido pela indústria da mineração. Encontro 2. Metodologia: apresentar o mapa com a localização das principais barragens e rejeitos de minério no Brasil. Somado a isso, realizar uma sobreposição com os mapas dos quilombos presentes em nosso território. Avaliação: a proposta é solicitar que os alunos desenvolvam, no diálogo com alunos de outras turmas, uma campanha informativa dentro da escola. Em pauta, os perigos da atividade da mineração ser realizada sem as devidas licenças e protocolos de proteção ambientais. Deve-se reforçar a informação que as principais populações afetadas nesses impactos são as populações que são vitais para a manutenção do meio ambiente. Referências: A Padroeira, direção Clementino Júnior, produção Clementino Júnior, roteiro Clementino Júnior. Disponível em https://www.youtube.com/watch sinal de interrogação v sinal de igual O S6 I 4 Z O 4 PYG. Acesso em 15 de outubro de 2021. Jesus Júnior, Clementino Luz de Chanches Celso, Pereira Dulce Maria. A Padroeira, por um direito ao olhar. Revista Transversos. Dossiê: Cinema e Território na História Audiovisual da América Latina, África e Diásporas. Rio de Janeiro, número 19, 2020. Página 173 a 183. ISSN 2179-7528. DOI 10.12.957/transversos.2020.52543. Indicações complementares: Benjamin W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, primeira versão, 1936, Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaio sobre Literatura e História da Cultura, tradução de Sérgio Paulo Ronet, São Paulo, Brasiliense, 1987. Correia Roberto Lobato, O Interesse do Geógrafo pelo Tempo, Boletim Paulista de Geografia, São Paulo, número 94, página de 1 a 11, 2016. Freud Semung, O Futuro de uma Ilusão. Freud, Coleção Os Pensadores, São Paulo, Abril Tural, 1927-1978. Facum Mitchell, A Palavra e as Coisas, São Paulo, Martins Fontes, 1996-2002. Mambé Acne, Crítica da Razão Negra, São Paulo, número 1, edições 2018. Pollack Michael, Memória, Esquecimento, Silêncio, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, volume 2, número 3, página de 1 a 15, 1989. Quijano Aníbal, Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. Edgardo Lerden. Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais. Perspectivas Latino-Americanas Collection Chorchó, Clássico Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina, 2005. Chorrat, Ella e Sten Robert. Crítica da Imagem Eurocêntrica. São Paulo, Kozak, Nafai, 1994-2006.